Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Jéssica Barbosa e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre as 4 categorias de alimentos para que a gente possa saber e escolher os alimentos saudáveis, sabendo então o que você coloca ou não nas suas refeições. Vamos lá? O Guia Alimentar da População Brasileira, publicado em 2014, separou os alimentos em 4 categorias. Quais são essas categorias? Alimentos in natura e minimamente processados, alimentos extraídos de alimentos in natura ou de minerais, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Essas são as 4 categorias. Vamos então entender cada uma delas, tá bom? Mas bora lá, vamos alinhar a nossa linha de raciocínio. Eu vinha falando para vocês no vídeo anterior da importância de nós nos alimentarmos bem, de forma saudável, para a gente absorver, inclusive, os nutrientes, e isso é devido à nossa alimentação e também à saúde do nosso trato gastrointestinal. Então agora vamos dar sequência, começando pelos alimentos in natura e minimamente processados, que é a primeira categoria. Essa primeira categoria, então, tem os alimentos in natura, que são os alimentos encontrados na natureza, frutas, legumes, vegetais, tubérculos, raízes, certo? E daí a gente vai ter eles minimamente processados, que é na verdade como a gente vai conseguir encontrar nas feiras, nos supermercados, né? Uma grande maioria deles, porque os processos mínimos são os processos de separação, de lavagem, de descascar, de cortar, de tirar ali partes não comestíveis, que não vão alterar a composição nutricional dos alimentos. Então, quando você pensa em alimentos in natura e minimamente processados, vamos pensar lá no supermercado. Você entra no supermercado, tem ali a parte de hortifruti, certo? Então você vai ver ali frutas, legumes, vai ver também os vegetais. Então esses são alimentos in natura ou minimamente processados. Sabendo que, por exemplo, a moagem, a refrigeração também são processamentos mínimos. Então, se a gente caminhar ali para o açougue, por exemplo, a gente também vai encontrar alimentos minimamente processados, que são refrigerados, que tem o corte, certo? E um ponto importante aqui é que os alimentos in natura e minimamente processados devem compor a maior parte da nossa alimentação, porque são alimentos ricos em nutrientes, né, vitaminas e minerais, além de fibras que são muito importantes, inclusive para o bom funcionamento do nosso intestino. Então, nós temos que compor a nossa alimentação de alimentos in natura e minimamente processados, certo? É o que a gente mais deve comer. Agora vamos para a segunda categoria. A segunda categoria, então, são de alimentos que são extraídos de alimentos in natura ou de minerais. No caso, nós vamos ter aí extraído de minerais o sal, certo? Enquanto o açúcar, o óleo, a gordura já são alimentos que você extrai de outros alimentos, certo? E com isso, então, você tem alimentos que eles vão ser utilizados em quantidades pequenas em alimentos in natura ou minimamente processados, certo? Então, são alimentos que você não vai fazer uma refeição com eles, eles não conseguem substituir os alimentos in natura ou minimamente processados. Eles vão ajudar aí a dar mais
sabor, por exemplo, nos alimentos minimamente processados. Inclusive, se a gente for novamente, né, às prateleiras dos supermercados, nós vamos ver lá sal, açúcar, óleos, até o vinagre, né? A gente vai ter ali eles próximos de alimentos minimamente processados, como o feijão, como o arroz, por exemplo, farinhas, certo? Porque são alimentos que são utilizados em conjunto, sendo que os alimentos minimamente processados, né, vão ser consumidos em uma quantidade muito maior quando comparada a esses alimentos que são utilizados para ajudar a temperar e dar um sabor mais agradável ao alimento e que é recomendável usar então em pequenas quantidades, certo? Que serão utilizados então nas nossas casas mesmo, né? Nas refeições que nós preparamos, nas preparações culinárias também, em restaurantes, por exemplo, marmitex. Na terceira categoria, nós vamos ter os alimentos processados. Os alimentos processados, nós já vamos encontrar eles ali com a adição de sal ou açúcares ou óleos e gorduras. E aí a gente tem, por exemplo, os enlatados, as conservas de milho, ervilha. A gente vai ter conserva de palmito, conserva de peixe enlatado, né? Então já vão ser esse tipo de alimentos que eles têm uma maior quantidade ali de sal, óleo ou gordura e açúcares para dar também sabor, mas pensando mais ali na questão da conservação desse produto. Então são alimentos também encontrados na cesta básica e nos supermercados, e você pode perceber que são alimentos que eles não compõem uma refeição completa. Eles são parte integrante em algumas refeições. Por exemplo, você vai fazer uma refeição ali com alimentos minimamente processados, por exemplo, arroz, feijão, uma carne, e talvez você coloque legumes em conserva, por exemplo. Talvez você substitua a sua mistura por uma sardinha enlatada, por exemplo, certo? Então são esses tipos de alimentos que você deve realmente comer em pequenas quantidades. É possível aí evitar o consumo deles, mas que quando eles são consumidos, geralmente eles já são parte que vão integrar ali uma refeição, mas eles são parte pequena ali da refeição completa, joia? E a quarta categoria dos alimentos, então, é a categoria dos alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, a gente vai encontrar bastante deles nos supermercados, que são os alimentos que a gente deve evitar no nosso dia a dia, nas nossas refeições. Quer dizer que a gente nunca pode ingerir, nunca pode comer um alimento ultraprocessado? Não, não quer dizer isso. Mas para nossa saúde é melhor a gente evitar. E o porquê disso? Porque os alimentos ultraprocessados, eles possuem muitos ingredientes. E por conta do tempo de conservação também, eles possuem muitos aditivos. Então, esses aditivos que vão ajudar a conservar, mas também a dar mais cor, mais sabor, por exemplo. E com isso a gente tem uma carga muito maior de produtos que muitas das vezes são sintéticos e não são bons para o nosso organismo. Por conter ali diversos processos para que a gente consiga ter ali o alimento pronto para consumo, muitas das vezes sem precisar de uma preparação em casa, sem precisar até de utensílios, né?
Esses alimentos geralmente você pode comer na própria embalagem, né? Ou eles até conseguem realmente substituir uma refeição saudável, que seria a alimentação com alimentos minimamente processados, e por conta de todos esses aditivos, de todos os processamentos que podem envolver ali o alimento ultraprocessado, ele tem menos nutrientes. Eles têm menos quantidades de água do que um alimento in natura ou minimamente processado, por exemplo. E por conta disso, nós ingerimos mais calorias vazias. Geralmente, eles têm grande adição de sal, açúcar, óleo ou gordura, certo? E com isso, a gente realmente fica ali com uma refeição pobre em nutriente, pobre em água, certo? Só que rico em calorias, podendo trazer aí problemas cardíacos, vasculares, de diabetes e até mesmo a obesidade. Quais alimentos são esses? Refrigerante, por exemplo. A gente tem os salgadinhos, a gente tem macarrão instantâneo, alimentos pré-prontos como empanados, massas, né, batata, bebidas energéticas também. A gente tem que lembrar que sucos de caixinha, sucos em pó, eles também são ultraprocessados, porque eles têm ali muitos ingredientes, certo? Então, é bom a gente sempre estar atento ali ao rótulo. A gente vê mesmo o rótulo que tem ali falando no produto a sua própria composição. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a clarear aí para você o que é um alimento saudável, qual é a importância deles para a nossa alimentação, para a nossa ingestão, absorção, para a nossa saúde em geral, tá bom? E que você possa escolher aí da melhor forma possível os alimentos para sua vida, os alimentos para o seu dia a dia, para suas refeições, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já assistiu até aqui, deixa um like para mim, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. O like é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo possui uma informação relevante, que as pessoas estão gostando dele e que ele pode oferecer esse vídeo para ainda mais pessoas, então, tá bom? Comenta aqui para mim também se você gostou, se tem alguma sugestão, se tem algo que você quer ver aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!